Mais que um podcast, o Sagrado Masculino é a expressão do homem que afirma sua essência, com a consciência de que o mundo precisa sim do que é masculino. Começa agora o Sagrado Masculino. A frase "torna-te quem tu és" é do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Ela diz respeito a um potencial que ainda está escondido dentro da mente do ser humano. Algo que está no inconsciente, como diria o austríaco Sigmund Freud, pai da psicanálise, né? Nietzsche diz que as pessoas têm algo dentro de si que elas precisam ainda manifestar. É algo a ser conhecido, esse potencial a ser explorado. Isso pode vir à tona à medida que a pessoa se permite a conhecer a si mesmo. É mais ou menos por aí, né, Paulão? O que você me diz a respeito disso? Antes de mais nada, tudo bem contigo? Como é que tá? Beleza, Guilherme. Estamos na área, né? Vamos lá agora falar de um tema extremamente interessante, né? Uma coisa que eu sempre critico nas minhas conversas, nas nossas conversas, que é essa questão da fórmula perfeita para o sucesso. Quando Nietzsche fala "torna-te quem tu és" e diferencia um pouco do "conhece-te a ti mesmo", né? Ele coloca que nós somos seres mutáveis, então seja você mesmo, mas não sempre o mesmo. Desenvolva o seu potencial e descubra o que faz de fato sentido para você. O Gabriel Pensador deu uma plagiada no Nietzsche, né, em relação a isso aí que você falou, né? Seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Eu acho até que ele buscou inspiração no Nietzsche. Claro, um cara que lê muito, né? Um cara que busca, justamente por isso o apelido de Pensador, né? Exatamente. Então, assim, a gente vê hoje em dia muitas fórmulas do sucesso. O livro que mais vende sempre é uma autoajuda, Pai Rico, Pai Pobre, como se tornar um sucesso, como influenciar pessoas, e as pessoas falam o que deu certo para ela. Mas o que deu certo para mim não necessariamente é o que dá certo para você, né? E a gente precisa entender o que faz sentido. A gente gravou uma chamada para esse episódio e eu faço a pergunta: se depois que eu testo um método que deu certo para várias pessoas e para mim ele não fez o menor sentido, para mim não funcionou, qual que é a minha imagem, minha autoimagem, né? O que isso passa na minha cabeça? Meu Deus, eu sou um fracasso. Mas às vezes eu só estou fazendo a escolha errada. Eu tenho que entender qual seria a escolha certa. Ou talvez seja uma questão simplesmente de etapas, né? Às vezes a gente escolhe uma fórmula que demanda mais tempo, demanda talvez uma digestão de um processo, vamos dizer assim, né? Em academias, né, num trabalho físico, por exemplo, os educadores físicos costumam dizer muito, né? Enquanto você se acha fraco é quando você está ficando forte. Não é assim? Sim. Porque o trabalho tanto da mente quanto do físico, ele é dessa forma, né? Todas as vezes que a gente se propõe a fazer algo novo, quando a gente está passando pelo desafio, a gente tem a tendência a nos diminuir. E isso é um reflexo, acredito eu, como psicanalista, da própria neurose que eu estou sempre falando aqui no Sagrado, né? O conflito entre aquilo que é desejo contra aquilo que eu acho que é bom ou ruim, né? Ou que eu tenho que ser, ter ou fazer para que eu seja aceito, aprovado e reconhecido, né? Ou seja, sempre o desejo versus as regras, né? Então, enquanto vivo esse conflito, eu não consigo muito bem enxergar o quanto eu estou crescendo diante daquilo que eu estou fazendo, que eu estou me propondo. Porque eu já quero fazer algo e ser perfeito antes mesmo de ter começado a fazer. Sim, e no "conhece-te a ti mesmo" e no "torna-te quem tu és", passa por um autoconhecimento. Sim. Eu preciso entender o que é sucesso para mim. Exato. Porque o que é sucesso para o outro, muitas vezes não vai me trazer essa completude, essa sensação de meta atingida, né? O que é sucesso para você, para mim, pode não fazer o menor sentido. Então, eu preciso me tornar, sim, o que é sucesso na minha visão. Sim. E para isso, como que eu chego lá? Me conhecendo, desenvolvendo a mente e o corpo, que é o que a gente sempre fala, né? É um trabalho muito mais interno do que externo. É muito mais desenvolver as minhas potencialidades, levar o meu corpo de uma maneira saudável, a minha mente de uma maneira saudável, trabalhar o meu interior para que eu possa atingir o que eu desejo. Entender primeiro o que eu desejo para então buscar. Senão vira uma eterna busca do sucesso do outro, né? Eu sigo uma linha que faz sentido para outra pessoa para atingir algo que faz sentido para aquela pessoa. E eu tô sempre numa busca por algo que não faz sentido.
Exato. Buscar aquilo que para o outro faz sentido nos afasta de nós mesmos, não é isso que você está falando? E nada mais é do que buscar aceitação, aprovação e reconhecimento, né? De novo a neurose pintando no nosso caminho, né? Ou seja, exigindo que não sejamos para nós e sim para o outro, né? Sim. Assim como passamos pela busca por aceitação, aprovação e reconhecimento, estamos também sempre tirando de nós mesmos, até por isso, né, a responsabilidade daquilo que fazemos por nós, não é isso? Sim. Ou seja, nunca sou responsável por aquilo que vivencio, por aquilo que faço, por aquilo que digo, por aquilo que o outro me fala ou me faz, ou seja, o modo como eu reajo diante daquilo que o outro me fala ou me faz, né? E isso tudo está baseado na neurose, sempre na busca por aceitação, aprovação e reconhecimento. Ou seja, nunca dou a possibilidade de imaginar que eu tenho o meu caminho a seguir, a minha trajetória. Estou sempre querendo estar lá no momento em que eu penso naquilo. Se eu estou querendo estar lá sempre no momento que penso na possibilidade de ser aquilo, eu nunca vivencio o presente. Ou seja, a caminhada é que é vamos dizer assim, a vida é a trajetória, não é a chegada. E a gente chega em vários pontos que a gente já falou em inúmeros episódios do podcast. Primeiro, assumir a responsabilidade. O Nietzsche vai nesse sentido. Descubra o seu potencial, assuma a responsabilidade, se desenvolva. Então, torna-te quem tu és. Seja o melhor possível. Eu tenho que ser o melhor Paulo possível dentro das minhas características. E a gente vai também não terceirizar. Então siga o que faz sentido para você, entenda o que faz sentido para você. Não jogue sempre na fórmula do outro, no sucesso do outro. Porque senão você vira escravo, né, cara, disso, né? E se for pra gente preocupar com aceitação, aprovação e reconhecimento, seja com a nossa própria, né? Eu tô sendo melhor do que eu fui ontem, eu tô atingindo, buscando o passo que eu dei hoje, tá me levando pro objetivo que faz sentido pra mim, que é o que eu verdadeiramente quero. Então, assim, que a minha aprovação seja diária, que eu precise aprovar realmente o que eu tô fazendo, mas não o outro, nunca o outro, sempre eu mesmo. E isso que você está falando passa muito por aquilo que a gente está sempre dizendo aqui, né? É muito mais importante para a maioria das pessoas aquilo que o outro acha a seu respeito do que aquilo que a própria pessoa acha de si. E é por isso que o povo se ofende, e é por isso que acredita também que o outro tem o poder de ofendê-la, né? É por isso que a gente se perde na nossa trajetória, né? Como a gente está sempre falando aqui, é o caminho do meio. O que seria o caminho do meio? Justamente o presente, o tempo presente. Não importa o que vai acontecer no futuro. O futuro é uma consequência do que você faz hoje, né? Ou seja, se você tem um desejo, um objetivo grande, simplesmente caminha até ele. Pare de achar que isso precisa acontecer hoje. Não é assim que funciona. E muito menos aquilo que aconteceu no passado. Você não tem o poder de modificar o que aconteceu no passado, né? Ou querer resgatar o que aconteceu no passado e reviver o que aconteceu no passado. Qualquer tentativa, né, de reviver o passado ou modificar o passado, ou até mesmo a dificuldade de se lidar com aquilo que vem do futuro, né, te tira do presente, te leva tanto à depressão quanto à ansiedade. Né? Nós falamos num episódio anterior sobre a cultura samurai e como o Bushido representa isso, a vida a cada respiração. É a conexão com o presente, é o estar no presente, né? Que faz com que você, dentro da cultura deles, se dedique à perfeição em cada atividade e te desconecta do passado e do futuro, ou seja, da depressão e da ansiedade. Perfeito. O torna-te quem tu és, ele só é possível na medida que você se conecta com aquilo que você é no presente. Aceitando a sua condição, ao mesmo tempo trabalhando para melhorá-la. Ou seja, o que você disse hoje aqui é muito sábio, que o Gabriel Pensador fala e que o Nietzsche também fala, né? De um jeito diferente, mas fala, né? Seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Sim. Caminhe sempre em direção a uma meta. Mas as coisas acontecem para cada pessoa em tempos diferentes e de formas diferentes. E a comparação para mim, é a grande mazela da humanidade, a comparação. Total. Porque se alguém teve um sucesso rápido, e sempre alguém vai ter um sucesso mais rápido, ou algum tipo de sucesso maior, e eu me comparo, eu paro de focar na minha meta. Então, seja melhor que você foi ontem, caminhe para o seu objetivo, entenda o que faz sentido. Né? E assim você está melhorando cada dia. Exato. Você está vivendo cada dia fazendo o seu melhor e não esperando que você seja igual ao outro. E se você copia alguém,
se você segue somente os passos de alguém, essa pessoa sempre vai estar um passo na sua frente. Você nunca vai alcançar, porque ela já está vivendo isso, e aquilo ali muitas vezes já está mais normal para ela também. Né? É isso aí. A psique, para mim, ela não é corpo, mente, alma. Para mim, ela é espírito, mente, corpo, alma. Né? Ou seja, do espírito, o espírito traz aquilo que nos conecta com a fonte do todo. Parece um discurso místico isso aqui, ou religioso. Eu vou explicar, tá? Ninguém precisa ser ensinado a manifestar uma virtude. Todo mundo sabe o significado de uma virtude, mesmo que não saiba trazer isso em palavras. Quando você, por exemplo, pergunta para alguém que foi preso por um assalto a banco, como você fez para poder assaltar o banco? Ele vai te explicar que ele foi lá todos os dias, estudou a segurança, não sei o quê. Teve que se dedicar a isso. Dedicação é uma virtude. Sim. Outra coisa, o tempo que ele teve que estar lá para poder fazer isso acontecer, né? Ele persistiu, a persistência, a resiliência, né? Que mais que eu posso acrescentar aqui diante desse ato, né? Tem muita coisa que ele fez aqui, a disciplina para estar lá dentro dos horários que ele precisava estar para atingir o objetivo dele. Ou seja, as virtudes estão lá, mesmo dentro de um indivíduo que acredita que não tem o que fazer para poder ir adiante. O grande lance é que talvez esse cara não tenha sido orientado a manifestar essas virtudes dele da melhor forma, a ponto de se construir um ser humano melhor. E como poderia fazer isso? Né? Lidando justamente com a melhor evolução ou com o crescimento dele mental e físico, que gera para ele poder. Né? Tá. E na medida que falo de espírito como virtudes, é algo que me liga à fonte do todo. E por que fonte do todo? Porque, como falei, você já nasce com isso. Né? Mente e corpo, a evolução mental e física, o aumento do meu poder. Quando aumento o meu poder, aumento minhas capacidades, posso seguir adiante, eu consigo olhar cada vez mais profundamente para o que mais profundamente desejo. E se consigo olhar para o que mais profundamente desejo, me autorizo a seguir do meu jeito. E se me autorizo a seguir do meu jeito, entro nisso que a gente está falando que o Nietzsche traz, né? Que é o torna-te quem tu és. Porque quando me autoriza a seguir do meu jeito, autoriza a olhar para o que mais profundo almejo. Vamos lá, espírito, mente, corpo, alma. Alma, né? É da alma que vem aquilo que você mais profundamente deseja, né? O seu desejo de alma ou aquilo que você almeja, né? Assim? Tá. E quando você constrói isso daqui numa sequência, a vida costuma dar certo e você torna-te quem tu és. Agora, quando você tenta pular daqui das virtudes para a alma direto, olha o que acontece com você. Isso aqui, eu tô fazendo assim, uma analogia, tá? Claro. Mas todo mundo já viu esse sinal aqui, entende? Aí tem gente que vai falar assim, então você é contra o rock? Não, cara, eu já curti muito rock na minha vida, não é esse o problema, né? O que eu tô dizendo é que o sagrado e o profano, eles andam junto. Não à toa o Jung fala, né? Se você quer ter galhos tão altos a ponto de tocar os céus, você precisa ter raízes tão profundas a ponto de tocar os infernos. A gente pode falar então que as pessoas estão invertendo a ordem, né? Antes de se preocupar em desenvolver sua capacidade, seu potencial, seu poder, e com o poder bem desenvolvido, físico e mental, chegar ao autoconhecimento para daí entender o que faz sentido na vida delas e buscar, já com esse poder desenvolvido, elas estão simplesmente copiando modelos de sucesso que fazem sentido para qualquer outra pessoa, sem percorrer o caminho para buscar, né? Exato, não vai dar certo nunca. Você ficar buscando no outro aquilo que você acha que você tem que fazer, você se desconecta de si, ou seja, nunca vai te tornar quem tu és. Sim. Né? O máximo que vai te fazer é parecer com o outro. É parecer um plágio de alguém. Outro, cara, uma máscara, um plágio. E isso vai te tornar um sujeito triste na vida. Você vai deixar de ser quem você é. Deixa de caminhar a sua própria trajetória, né? É a trajetória que vai te fazer um ser humano fantástico. Não é a chegada que vai fazer um ser humano fantástico. É você aceitar que você tem um caminho a ser construído. O que as pessoas andam fazendo? Elas querem tudo para ontem, para ontem, para ontem, para ontem. Né? Ou se não, querem resgatar um momento que elas viveram na vida. Isso é um equívoco enorme, cara. É como você pegar, por exemplo, vamos lá, eu vou pegar aqui uma história aqui para tentar deixar isso mais claro. Vamos imaginar um garotão lá, 18 para 19 anos, né? Os hormônios todos saltitando, né? Vamos dizer assim, doido para, né?
transar, vamos colocar assim. Aí você pega e vira para ele e fala, cara, ele pergunta, o que eu posso fazer para conseguir isso na vida, né? Cara, a primeira coisa que você deve fazer é trabalhar o teu físico, a tua saúde e a tua mente. Aí o que ele vai lá e faz? Ele trabalha só o físico. Certo? Aí tudo bem, aí ele sobe, ele sai do degrau ali, né, da sobrevivência, porque se ele conseguiu trabalhar o físico é porque as outras necessidades estavam cumpridas. Sim. Né, de sobrevivência. Tem lugar para dormir, tem lugar para tomar banho, tem lugar para escovar o dente, né, tem uma cama para deitar. Então a sobrevivência está garantida. Subiu para o degrau do prazer, aí começa a ter acesso, um pouco mais de acesso. Eu quero mais do que isso. Aí ele trabalha mais ainda o físico, aí só o físico. Tá certo? Beleza. Sobe um tiquinho mais, tem poder. Aí ele começa a ir todos os dias pra boate, pra não sei onde, um lugar onde ele vai arrumar mulher. Aí ele passa um dia, outro, com uma mulher, outra depois do outro, depois outra depois. Tá. Nesse ritmo, todas as noites, depois de algum tempo, a saúde dele, o que é que faz? Ele perdeu o poder físico. Exatamente. Aí lembra que eu falei para você aqui sobre a minha interpretação sobre a pirâmide de Maslow? Sobrevivência, prazer, poder, autoconhecimento, autorrealização. O que é que acontece? Ele chega aqui, pula pro prazer, chega aqui, bate aqui em cima do poder e volta. Por quê? E o que faltou aqui para ele poder continuar nesse crescimento? O que eu falei que tem aqui mesmo? Autoconhecimento. Então ele deveria ter pulado para cá. E na medida que ele pula para cá, para o autoconhecimento, ele entende como ele reage diante das emoções que ele tem. Ou seja, ele já percebe que ele não pode simplesmente se enveredar pelos prazeres, porque isso vai destruir ele. E vai afastar de quem? De quem? Qual foi a frase que a gente trouxe aqui para poder iniciar? Mesmo. Torna-te quem tu és. Sim. Certo? Quando você caminha e continua seguindo adiante e se conhece, daí dá para você ir além. Né? Vai para a autorrealização e depois para outras coisas. A gente pode dizer então que a gente só consegue tornar quem a gente é se a gente entende quem a gente é. Exato. E a gente desenvolve o nosso poder, a nossa potência física e mental para chegar nesse entendimento e alcançar o que a gente quer ser. Perfeito, cara. Perfeito. Porque o que você quer ser tá acima ainda. Sim. Do autoconhecimento. Então, assim, o torna-te quem tu és verdadeiramente só existe após todo esse processo. Exato, cara. Sobrevivência, prazer, poder, autoconhecimento, autorrealização. E quando falo de poder, só para deixar claro, não estou me referindo a poder financeiro. Sim. Apesar de que poder financeiro acaba sendo uma consequência dessa trajetória aqui, dessa subida na pirâmide, tá? Sim, mas na verdade... Aí tem gente que vai falar assim, mas a pirâmide de Maslow não é isso, Guilherme, eu vi lá no Google que não é isso. Cara, isso aqui é uma interpretação que eu tô dando aqui, tem outras pessoas que falam desse jeito, o Hélio Couto é uma, tá? Mas enfim, fica a critério de vocês acharem que isso faz sentido ou não, beleza? Sim, quando a gente fala de poder, na verdade, é você entender como você funciona, seu corpo e sua mente, e entender para quais desafios você está apto, né? A minha participação aqui no podcast é um reflexo disso. Eu comecei a desenvolver minha mente e meu corpo para topar um desafio que eu jamais toparia algum tempo atrás. Então a gente, de fato, faz sentido para mim hoje estar aqui no podcast? Faz sentido. Mas como que eu cheguei, como que eu entendi que eu era capaz de estar aqui? A gente vai melhorando cada dia, mas porque eu estava desenvolvendo as minhas potências, entendendo o que eu queria, para eu poder me tornar um dia quem eu sou. Só que o processo que eu tô caminhando todo dia para isso é o que importa. Né? Eu tô cada dia melhor que o dia anterior e conseguindo entender o que de fato faz sentido. É isso aí, cara. Ô Paulão, eu acho que esse episódio, ele tá terminando, cara. Pra mim, a gente foi mais sucinto, mais rápido, mas foi espetacular, porque a gente conseguiu trazer o conceito que a gente precisava trazer para completar aquilo que é a filosofia aqui do Sagrado Masculino Podcast, né? A forma de olhar pra gente mesmo e encontrar quem a gente é nesse caminho. Né? E encontrar quem a gente é passa por reconhecer aquilo que a gente está dizendo aqui toda hora, o que é o sagrado masculino, né? Esse símbolo que está aqui atrás aqui de vocês, aqui, a logo que está aqui atrás de vocês, tá ok? E expressar, com o Yin Yang aqui dentro. E expressar o nosso masculino não é seguir qualquer modelo de masculino, é entender dentro de nós, reconectar com esse pedaço e expressar da melhor maneira, trazendo tudo que isso implica. É isso aí. Paulão, Guilherme, valeu demais, bom. Sensacional. Hoje foi profício. Hoje foi. É isso aí. Brutastê, galera. Até a próxima, valeu.